Vamos lá. Está piscando, está rodando, está gravando. Beleza. E conforme prometido, ó a grossura da luva. Luva de neve. Talvez nem seja para tanto ainda na época, mas como caiu muito em relação ao que estava, a sensação é de que está bem gelado, né? Bom, amanheceu com 8 graus, né? Agora deve estar uns 11. Para nós, brasileiros, principalmente que não vivemos no sul, né? Isso realmente tá gravando. Isto realmente judia um pouco. Caramba, mano. Pera aí. Vou fazer uma coisa. Tive mó trampo pra limpar esse sapato aqui, deixar ele menos manchado possível. E aí vou e esqueço de pôr a proteção, né? Tomara que esteja fácil aqui, né? Se é que está aqui, né? Não tá. Ah, tá aqui. Achei. Esta porcaria aqui. Comprei, tem que usar, né? Segunda-feira, manhã lindíssima, lindíssima. Nossa, o Mauro mandou uma foto do amanhecer lá na casa dele. Puta que pariu. Que foto da hora. Você viu, ó? É isso só. Só isso aqui é o suficiente. Mais fácil colocar antes de ter posto a luva, né? Pronto. Acho que eu consegui. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá. Cuidado pra não cair essa porra, hein? Um pouquinho mais pra cima. Bom dia, meu amor. Até mais tarde. Amo você. Você sabe. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 21 de maio de 2018. Faltam 10 dias para a pessoa que eu mais amo no mundo e que eu mais terei amado na minha vida. Faça aniversário. 4 aninhos que estão passando assustadoramente rápidos. E que eu só garanto que estou tentando fazer o melhor possível da minha vida, de mim mesmo, nesses últimos 4 anos. Para poder não só fazê-lo feliz, isso é importante, claro que é, sim, mas para poder fazer dele uma boa pessoa. E é isso que eu vou tentar sempre. Tá bom, filho? Tô achando que isso aqui tá caindo. Vou parar aqui no posto de combustível. Isso. Aqui acho que tá caindo mesmo. Isso. Acho que agora vai melhorar. Tá certo, brother. Espero que você tenha saído do posto. Opa. Pronto.
Fim de semana tranquilo, nada espetacular, mas o espetacular é imperceptível, né? Aquele que a gente dá pouco valor, que é todos bem, né? Todos bem, família bem, filho, esposa bem, alguns papos bons e tudo certo, tudo certo. Sábado fiz academia, fomos ver algumas coisas aí, né? Mulher quis ir no Ceasa, velho. Então fomos no Ceasa, comemos o nosso pastelzinho com caldinho de cana, como diz o pequeno. Vai comprar caldinho, papai? E depois à noite fomos na minha cunhada, fazia um tempinho que a gente não ia, tomar uma cerveja, comer uma carninha, as carnes caprichadas do Manuel Coelho, enfim. E por volta de meia-noite e pouquinho, já estávamos de volta. E depois... O que eu mais fiz esse fim de semana foi atualizar os vídeos, né? Fazer as resenhas, tá? Tava há mais de um mês atrasado, né? Aí eu ganhei alguns dias aí, assisti uns 4, 5 entre sexta e ontem. Aproveitei a friaquinha, aproveitei o... Enfim, ontem fomos cuidar das coisas. Então foi um dia mais de obrigações mesmo, né? Fui comprar as frutinhas, fazer a feira, né? E depois fomos no mercado à tarde, né? E depois disso ficamos em casa de novo e assisti o joguinho do Corinthians e ficamos de boa. Eita, 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 que bonito. Legal, hein, mano? Com a impressão que tá caindo de novo. Mas a coisa mais importante que aconteceu no fim de semana foi o meu irmãozinho, né? Sábado à tarde ele havia escrito um texto, né? Eu tenho orgulho de dizer, meus irmãos escrevem muito bem, tecnicamente falando, sabem se expressar muitíssimo bem com a escrita, né? Uma vez eu estava escrevendo já para o site do Beto Hora e o Mauro colocou uma opinião dele de alguma coisa minha, mas ele colocou no e-mail, não tinha rede social ainda, né? Ou tinha, mas não era muito utilizado, né? E aí eu tô tomando cuidado aqui que tá meio zoada a coisa toda aqui, né? E
Eu sei que a resposta ficou tão boa que eu mandei para o site e eles publicaram como um texto também. Era alguma coisa em relação ao Dia do Índio, se eu não me engano. Isso que eu já falei aqui sobre essa coisa de que existe uma mistificação irracional. Normalmente mistificações são irracionais, né? E em relação aos índios no Brasil. Enfim, já falei sobre isso, não é esse o assunto. E aí o Marcitos, né? Ele já de dia tinha mandado umas fotos que estavam fazendo um churrasquinho e tal, encontraram picanha, linguicinha e tal. Mandou umas fotinhas que estava se divertindo. Lá, alta primavera, né? Então já está bem mais amena a temperatura. Mandei para ele que estava 8 graus aqui em Osasco, ele falou que estava 16 lá, muito calor. Sim, né, meu? Para quem passou alguns negativos aí, com neve e tudo mais, com geleira e tudo mais, realmente você me passou por algum específico motivo? Foi para mostrar para a menina? O que foi? Não irei entender, né? Não irei entender. São duas meninas. E aí, bom, enfim, eles escrevem bem, eles escrevem muito bem mesmo, né? Aí, seu Marcitos, tô lá na Silvana já à noite, umas 8 e pouco, quase 9 horas. E sabe como é o Facebook, né? A gente às vezes descobre uma coisa importante 3 dias depois, né? Porque o Facebook é uma empresa e os critérios são comerciais e não pessoais. Então não me venha com essa de que ele só quer facilitar a tua vida, não. Ele quer ganhar dinheiro com você. Mas enfim, depois eu falo sobre isso. Vi um bom vídeo do Cauê Moura sobre esse assunto e deu para entender melhor o que acontece. Concordo na maioria das coisas que o Cauê fala, mas não concordo com algumas outras coisas justamente pelo que eu acabei de explicar. Eles são uma empresa igual ao YouTube, igual a qualquer um. Mas voltemos. E aí seu Marcitos, ele já começa falando, ó, alerta de textão. Não quer, é chato, é pessoal, enfim, vai demorar. Então, qualquer coisa não precisa começar a ler. Mas claro que quem simpatiza com ele vai ler, e leu. Enfim, aquilo que a gente já sabia, né? Aí eu tenho que fazer uma explicaçãozinha básica aqui, né? O Márcio é o caçula. A diferença de idade minha com ele é de 16 anos. Poucos meses para 16 anos. E nasceu em março. Em junho eu completei 16 anos, em 85. Então há uma diferença cultural, enfim. E a partir da adolescência do Márcio, ele entrou em conflito, entrou em rota de colisão com a minha mãe. Eles entraram em rota de colisão, não é ele que entrou, ele dá a impressão que foi ele que virou, não. Dona Edith é uma pessoa maravilhosa, é uma mãe irrepreensível no contexto do que ela se sacrifica para que nós, seus 3 filhos, sejamos felizes. E ela vai sempre, ela foca mais onde ela acha que está precisando mais. À medida em que ela vai vendo a gente sossegar, ela sossega também, está de boa, mas a certeza é de que, precisando, estou aqui. Isso não significa perfeição, isso não significa... Significa que ela já deixou muito claro para nós a sua imensa e imensurável intenção de nos fazer felizes, de nos ver felizes, de nos ver bem. Peça o que quiser para minha mãe, ela, se puder, vai fazer, se isso for te fazer feliz. Isso, lema dos 3 irmãos, os 3 M's.
não anda e não sai, né? Mas, e sempre tem um mas, sempre houve uma dificuldade com nós três a partir da nossa adolescência. E, bom, meu amigo, eu costumo dizer isso, para quem teve a infância e a adolescência que a minha mãe teve, minha mãe praticamente não teve adolescência. Ela teve que virar adulta com 13, 14 anos, teve que se virar, teve que ir atrás, teve que alimentar as projeções dela e segurar a bronca. Aos 19 ela era mãe de um, aos 21 ela era mãe de outro. E aos 36, 37, acho que 37, ela era mãe de outro. E ela criou os três, sem nenhuma dependência. Se houve alguma ajuda em algum momento, foi irrelevante perto do que ela foi atrás e fez. Só que é isso que eu estou falando. Para quem teve a formação que ela teve, acabou tendo esse ato realmente do comportamental da nossa adolescência ter sido mais difícil com ela. Não a culpo, deixo isso muito claro. Se um dia, claro que é quase impossível isso, se um dia, mãe, você assistir um vídeo meu, fique efetivamente tranquila em relação a qualquer culpa que você possa achar que tem. Não tenha, tá? Porque nós sabemos o quanto você se esforçou até para destruir os seus próprios paradigmas. Esse negócio está caindo de novo. Toma cuidado para não perder. Então tá tudo bem, viu, mãe? Tô prendendo aqui. Tem que parar de novo. Mas não foi fácil. E com o Márcio, eu falei sobre isso há um bom tempo atrás. De que eles são muito parecidos. O temperamento do Márcio com a minha mãe é muito parecido. Até nas teimosias, até nas coisas que eles fecham o ouvido e não nos ouvem. Claro que o Márcio ainda é muito mais maleável em relação a isso. Ele tem 32 anos, né? 33, fez 33 agora. E ela tem 70, né? Então não se exija tanto assim, né? Vamos ser um pouco compreensivos. Só um pouquinho. E enfim. Ai, abriu. Eu ia tentar arrumar esse negócio aqui, mas abriu. Vamos ficar esperto. Vamos vendo aqui para não deixar cair. E enfim, o texto ele colocou linha por linha, ele se explicou, ele se falou e tal, para chegar no ponto onde ele colocou de que tudo que ele abriu mão para estar lá, toda a saudade, ele sempre foi muito família, né? Toda a saudade, a coisa de não acompanhar o crescimento dos sobrinhos. E, enfim, a saudade da gente, né? A gente realmente é muito apegado, nós três, né? Isso a gente sabe que faz muito a alegria da minha mãe, né? E, enfim, tudo que ele abriu mão para poder ir atrás do sonho dele, que está se realizando, que ele não sabe muito bem aonde vai dar, mas que está se realizando. Mas entre outras coisas, o que realmente pega, bonito, cara, bacana você, viu? Você é realmente um espetáculo de competência na moto. Para começar pela marca da moto que você compra, né? Mas deixa isso pra lá. Minha nossa, ele não sabe pilotar, velho. Nossa, mãe. Não sabe pilotar, ele tava em primeira ali numa descida, velho. E é isso que ele coloca no texto. É a coisa mais importante que aconteceu no fim de semana, mas provavelmente uma das coisas mais bonitas, uma das declarações mais bonitas que eu já vi uma pessoa dar para sua mãe por conta do seu momento, por conta da sua maturidade, do seu aprendizado e do seu talento para poder colocar isso, expressar isso através do texto, né?
Então ele colocou isso, de que com tudo isso, o que mais está arrebentando ele é a falta da nossa mãe. Sabe, é de longe ter entendido quando ela tentou resolver isso, aquilo e tal, e o que aconteceu, principalmente depois que eles não moravam mais juntos, toda a união maior que eles ganharam, né? Toda a maturidade que eles adquiriram. E é mais uma coisa que eu falava, eu sempre falei isso, eu falei em algum momento o quanto eles são parecidos em comportamento, que não abrem mão das mesmas coisas e que abrem mão das mesmas coisas. E, e também a questão de, de, de que isso eu falava para ele, bem falado, né? De que quando eles se parassem de morar juntos, eles iam se aproximar muito mais, eles iam ter saudades, eles iam lembrar de coisas bacanas que faltam no dia a dia um do outro, um sem o outro. Isso aconteceu com o Mauro, o relacionamento dele com a gente, com a minha mãe principalmente, simplesmente arrumou, acertou depois que ele casou. E eu a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Eu senti saudade da minha mãe. Eu a via pelo menos durante a semana, uma vez na semana. Passava lá e ia bater papo com ela, jantar, conversar, matar um pouquinho de saudades, né? Logo que eu casei foi bem forte realmente isso, né? E enfim, e é isso que ele expressou no texto. E como ele está feliz, né? Como está sendo ansioso, como ele está ansioso por daqui a 10, 9 dias aí, ela chegar lá. E ele ficar junto com ela, passar lá uma semana com ela e matar um pouco de saudades e tal. Enfim, né? Eu me emocionei pra caralho. Eu quase desabei. Aí, é assim, né? Minha mãe não tá entrando mais no Facebook, né? E aí eu entrei no grupo só meu dele, do Mauro, né? E perguntei, você quer que eu copie e cole pra mãe e tal? Porque ela não tem entrado no Face, tá? Aí ele falou sério, né? Ele falou, não precisa não, deixa. Se ela vê um dia, ela viu, tá tudo certo. Só que a Gláucia, aquela enxerida, não aguentou, né? Aí colocou lá, só pra minha mãe, ó, Edith, o Mancho escreveu uma coisa muito bonita sobre você no Facebook, dá uma olhada, tá. Aí ela entrou. Um pouco mais tarde, leu, e eu não quis, eu não falei pra Gláucia, né? Mas eu não quis falar pra minha mãe justamente por esse excesso de emoção, né? Não quis que ela sofresse ou achasse alguma coisa errada, né? E aí ela entrou, e aí ela respondeu, enfim, e foi uma declaração linda também dela. E se eu ficar lembrando muito, eu vou me emocionar um pouquinho aqui também, um pouquinho mais do que eu já tô. Mas tô falando tudo isso assim, né, gente? Nada demais aconteceu, né? O tesouro maior aconteceu, a coisa boa aconteceu. Amor rolou e foi declarado, foi dito, né? Lembra aquilo que eu falei sobre muitos filhos chorarem na partida de um pai, de uma mãe, ou de uma pessoa querida, e muito desse choro, desse lamento possa ser uma consciência pesada e, enfim, isso não acontecerá com os 3 M's que a Dona Edith pôs no mundo. Em nenhum aspecto. Eu digo isso, eu peguei todo esse tudo que eu fiz foi uma introdução. Foi um exemplo só para falar sobre o que eu quero falar. Viu, filho? Quanto mais rápido você entender que é só amor, a gente vai errar por amor. Que é só desejo no peito. Eu tô batendo no meu peito agora. Que é só
desejo de tudo de bom o que a gente faz nessa vida. Seu pai é um cara sanguíneo. Eu fico nervoso rápido e fico alegre, feliz também muito rápido. Eu me emociono cada dia mais com mais facilidade e agradeço por ter desenvolvido esse sentido, porque eu só tenho me emocionado quase que todas as vezes de alegria. Quando li a resposta da minha mãe, efetivamente eu chorei bastante. Mas foi um choro de alegria, foi também um choro de saudade, uma vontade de dar um beijo nos dois, né? De estar com eles ali, né? Do que qualquer outra coisa, né? Enfim, tudo isso foi para mais uma vez eu dar aquele parâmetro básico de que, cara, sentir é muito bom. Resolva as questões de sentimento. As outras, dinheiro, trabalho, qualquer outra coisa é muito fácil de se resolver. Ou a gente vai dando um jeito, segura daqui, aperta dali, tira daqui para dar ali. Cara, isso tá aí, vamos fazer. Estamos fortes, né? Agora, sentimento, cara. Os vários dias que eu passei algumas vezes com raiva da minha mãe, ou com mágoa, eu hoje sei o quanto eu a magoei. Não era eu que estava magoado. Não era nada. Era uma birra, era um egoísmo, era uma insensibilidade só. Se você tiver um pouquinho, filho, um pouquinho de paciência e de vontade de entender melhor, vai lá e procura, pergunta. Tenho certeza que quando desmistificar você vai entender que não era nada demais e que é fácil de resolver. Porque amor demais também faz isso. A gente fica doido, magoado. Mas um abraço resolve tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo. Sexta-feira fiz uma coisa deliciosa. O Cauê estava super tranquilo, bonzinho em casa. Tava uma noite de calor. Essa pré-frente fria, né? Normalmente a noite anterior à frente fria ela é uma noite quente, né? E foi exatamente isso. Fez uma noite super gostosa. E a gente foi, eu falei pra você, vamos andar? 3 anos e 11 meses. Vamos dar uma volta, mas ó, do meu lado, vamos ali, vamos bater papo, vamos conversar. Aí a gente deu uma volta pelo condomínio. Eu te levei lá no murinho que dá pra ver lá fora. E te contei de quando você era pequenininho, a gente esperava a sua mãe chegar do trabalho, a gente ficava olhando os ônibus e eu falava, será que esse aqui é que tá sua mãe? A gente olhava dentro, ei, esse aqui, olha lá, mamãe. A gente corria pra portaria. E aí você dava aqueles beijos deliciosos, abraços deliciosos na sua mamãe. Vamos lá, Oklahoma. Oklahoma Racing. Tudo começou com a Califórnia. Toda hora que eu abaixo aqui, que essa imagem muda aqui, viu, gente? É quando eu tô arrumando esse trem aqui, que eu não prendi direito. Enfim, o que eu quero dizer é que a vida é mais fácil de ser vivida do que parece. Mas eu compreendo perfeitamente as dificuldades. Eu compreendo perfeitamente que a gente pode complicar porque faz parte da nossa vida resolver essas coisas.
Sim, eu compreendo que se eu tivesse um pouco mais de maturidade, não a maturidade que eu tenho hoje, a vivência que eu tenho hoje, em muitas coisas que aconteceram na minha vida, eu teria evitado muito sofrimento de relacionamento. Só que muita coisa eu não aprenderia, né? Como é que você aprende? Tem coisas que efetivamente você tem que passar. É chato dizer isso, mas você tem que magoar alguém para entender a consequência da mágoa de alguém. Se você conseguir entender sem precisar ter magoado alguém, você é um privilegiado. Mas, cara, acontece, é fora do nosso alcance. E a gente só tem que, a parte boa é que dá pra resolver. Dá pra ir lá e, na enorme maioria dos casos, um pedido de desculpa sincero é o suficiente para consertar as coisas. Às vezes um abraço, às vezes um beijo, às vezes uma frase, às vezes um eu te amo. Não queria fazer isso, não queria que você sofresse. Pronto, acabou. Sabe? Eu me coloco no lugar da adolescência do Márcio ao lembrar da primeira semana de quartel. Primeira semaninha de quartel. Eu tava brigado com a minha mãe, não lembro. Picuinhas de moleque arrogante. E eu fui pro quartel naquela segunda-feira, se eu não me engano, dia 27 de janeiro de 2018. 27 de janeiro de 1988. Há mais de 30 anos atrás. E passei aquela semana de merda, internato, um horror. Saí de casa cabeludinho, gordinho, voltei pra casa magro, meio pálido, abatido. Dormi mal a semana toda, comi mal a semana toda, fiz um monte de exercício, um monte de coisa a semana toda. E rasparam meu cabelo. Quando eu chego no portão de casa e Dona Edith olha pro filho dela abatido daquele jeito, não tem nenhum sofrimento não, tá, gente? Não tem. Isso aqui não quer dizer nenhum coitadinho de mim não, tá? Tá tudo certo. Um dia eu falo com mais propriedade sobre as questões do quartel. Quando Dona Edith, que estava estendendo roupa, era umas 4h30, 5 horas da tarde de sexta-feira, ou de sábado. Não, é de sábado, porque eu peguei guarda no sábado. Na sexta pro sábado, se eu não me engano. Guarda não, né? Plantão da bateria. E quando Dona Edith viu o filhinho dela chegando surrado daquele jeito, ela largou tudo, mano. Ela veio, me deu beijo, me deu abraço e simplesmente escancarou o coração dela. Vou falar, eu não queria que você sofresse, eu não quero que você sofra. Ai, caramba. Então, cara, é assim. Essa foi das primeiras lições de maturidade que eu entendi, que eu aprendi quando fui me tornando um pouquinho menos infantil, um pouquinho menos banal. Isso começou a acontecer no quartel, tá? Mas enfim, Dona Edith o alicerce mesmo que eu tenho enorme orgulho de dizer o quanto eu me sinto feliz de ter sido sorteado, né? Em ser seu filho, tá? Eu não poderia hoje querer uma outra coisa. Nada. Tá bom, mãezinha? Aos poucos eu vou te passando, meu filho, o que foi sua avó, tá? Aos poucos eu vou te passando. Vamos lá, gente. Boa semana para todos nós.